Eu sou a professora Luciana Maia e vamos para mais uma videoaula. Hoje vamos iniciar um novo tema, fotossíntese. Os objetivos da aula de hoje serão compreender a fotossíntese como um processo de transformação de energia, identificar e compreender o papel da luz na fotossíntese, bem como as propriedades dos pigmentos, identificar os componentes do aparelho fotossintético e compreender a etapa fotoquímica, envolvendo a síntese de ATP e a formação de NADPH. Fotossíntese. Vamos compreender essa via metabólica tão importante. A principal fonte de energia para a sustentação da vida na biosfera é a energia solar, que atinge a Terra. Os organismos fotossintetizantes, eles capturam cerca de 3 vezes 10 a 21 joules por ano de energia da luz solar e a utilizam para a fixação de aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 11 toneladas de carbono por ano. Então, nós podemos observar que a energia que nós utilizamos na Terra, seja energia atual ou de fontes fósseis, elas vêm da fotossíntese. Então, para um estudante de agronomia, é imprescindível essa compreensão desse processo, como ele ocorre, sua regulação e tudo o que envolve o aparato fotossintético. Então, quando a gente vai observar aqui essa via, a fotossíntese, nós podemos observar essa via metabólica de vários ângulos. Então, a gente pode também inferir que a fotossíntese ela é um processo físico de transformação de energia, onde a energia solar vai ser transformada em energia química. Quem é que vai fazer essa transformação? Exatamente os organismos fotossintetizantes. Do ponto de vista químico, a gente também pode observar a via metabólica de fotossíntese como uma reação de óxido-redução. Quando nós observamos aqui essa equação global da fotossíntese, onde a gente tem o quê? CO2, água, formando um carboidrato e oxigênio. É claro que aqui o carboidrato ele está sendo representado por uma molécula de uma hexose, como por exemplo a glicose. Mas a gente vai ver que no ciclo não é exatamente a glicose, mas são moléculas que podem se juntar para formar, por exemplo, uma hexose. Mas de toda forma, nós temos o quê? CO2 e água, gerando carboidrato e oxigênio. Então, nós podemos também observar que essa reação é a reação de óxido-redução. Aí, lembrando lá da química, é uma reação que envolve o quê? Transferência de elétrons. Então, a gente vai ter alguma substância que vai receber elétron e substância que vai perder elétron. Então, a gente vai ver que o CO2, ele vai receber, então ele vai ser reduzido, enquanto a água vai ser oxidada. Então, a gente pode observar que a fotossíntese ela pode ser vista como uma via de transformação de energia que envolve reações de óxido-redução. E aqui a gente tem simbolizado uma planta, que é um organismo fotossintetizante, absorvendo CO2 aqui através da abertura dos seus estômatos, água através das raízes, fazendo aqui a fotossíntese, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer a liberação de oxigênio. É claro que esse oxigênio, ao sair aqui pelos estômatos, se eles estiverem abertos, dependendo da temperatura ambiental, ela também vai perder água por evapotranspiração. Então, a gente vai observar que essa abertura de estômatos ela é fundamental. Por quê? O CO2 que entra, ele vai entrar como um gás e o oxigênio que sai, que é um subproduto da fotossíntese, também é um gás.
Nos eucariontes, a fotossíntese ela vai ocorrer nos cloroplastos, que são organelas bem diferenciadas. São organelas que têm uma estrutura complexa. A gente pode observar aqui tilacoides empilhados, formando estruturas que a gente chama de lamelas estromais. As lamelas granais, onde existem esses tilacoides empilhados. O cloroplasto ele vai ter duas membranas, a membrana interna e externa. Esse espaço entre as membranas e ainda vai ter essa estrutura aqui de tilacoide. Quando a gente vai observar essa estrutura empilhada, a gente vai ver que aqui nós temos um tilacoide. Essa parte aqui é chamada de lúmen do tilacoide. Essa região aqui do meio é o estroma. E aqui a gente tem a lamela estromal. Aqui uma micrografia dessa mesma organela, mostrando essas regiões, né? Aqui a gente pode observar o tilacoide, as lamelas gramais, o estroma, as lamelas não empilhadas e as empilhadas, membrana externa e interna. Então, essa é a estrutura do cloroplasto. Lembrando que o cloroplasto é aquela organela que também possui o seu próprio DNA. E a síntese de algumas proteínas também ocorrem lá. Então, para que a gente possa ter uma visão geral da fotossíntese, é importante que a gente saiba que a fotossíntese é uma via que tem duas etapas coordenadas. E cada etapa dessa ocorre num local específico dentro do cloroplasto. Então, as duas reações que nós observamos são as reações da luz, também chamadas de reações fotoquímicas, e as reações de redução de carbono. Então, ambas as etapas, elas vão ocorrer dentro do cloroplasto, mas em locais distintos. As reações fotoquímicas, que são essas primeiras, elas vão ocorrer na membrana do tilacoide em fotossistemas, organizadas em fotossistemas. Então, tá aqui um tilacoide. Então, se a gente ampliar essa parte aqui, ó, o que é que nós vamos ter? Uma membrana, como toda membrana que nós já vimos, tem uma bicamada de lipídios, e aqui nós temos uma proteína inserida nessa membrana. Então, essa primeira etapa da fotossíntese, ela vai ocorrer exatamente na membrana dos tilacoides. Em estruturas que nós chamamos de fotossistemas. Os fotossistemas são formados de quê? Eles são complexos proteicos, onde há a conversão da energia da luz em energia química. Então, ele vai ter, além de proteínas, pigmentos associados, para que ele possa realmente absorver essa energia. E a segunda etapa, as reações de redução de carbono, que a gente chama de fixação de carbono, ou ciclo de Calvin. Ele ocorre exatamente, essas reações ocorrem exatamente no estroma. A luz, ela é uma onda eletromagnética transversa que consiste em campos oscilantes. Que campos são esses? A gente tem aqui o componente, o campo elétrico e o campo magnético. Eles são perpendiculares um ao outro e a direção de propagação da luz. Então, a gente pode observar aqui, olha, o campo elétrico, o campo magnético e aqui a direção de propagação. O comprimento de onda é a distância entre os sucessivos picos de onda. Então, aqui a gente tem um comprimento de onda. É importante a gente também observar que há fórmulas específicas para a gente calcular. Então, a frequência e esse comprimento. Então, a gente pode observar uma relação matemática. E quando a gente observa, por exemplo, a luz solar, ela pode ser considerada como uma chuva de fótons de frequências diferentes. Então, há uma relação entre a frequência e a energia. Nós podemos ver que a luz ela possui
aquela característica da dualidade. Ela tanto pode ser uma partícula como ela pode agir também como onda. Então, há uma relação entre aquele comprimento de onda, a frequência, o tipo de radiação e a energia. Então, a gente vai ver que há uma relação entre o comprimento de onda e a frequência. Então, quanto mais curto for o comprimento de onda, ela vai ter uma frequência mais alta e um conteúdo de energia mais alto também. Então, quando você tem uma luz de comprimento de onda muito longo, ela vai ter uma baixa frequência e baixa quantidade de energia. Então, quando a gente vai observar uma relação inversa entre o comprimento de onda e a energia. Então, vamos lá revisar. Quanto menor esse comprimento de onda, maior vai ser a energia. Então, quando a gente tem aqui os diferentes tipos de radiação, a gente tem aqui, por exemplo, raios gama, X, ultravioleta, infravermelho. Eles vão aqui aumentando para cá. Então, quanto maior esse comprimento de onda, menor a energia. E quanto menor esse comprimento de onda, maior essa energia. Em relação à fotossíntese, a gente vai se preocupar com uma faixa muito restrita dessa radiação, que é entre 400 nanômetros e 750, mais ou menos. Então, toda essa parte aqui é exatamente o espectro visível, que varia aqui. Então, a cada comprimento de onda corresponde a um tipo de energia específica e que vai emitir também luz no comprimento de onda que a gente chama de espectro visível. Então, vejam que aqui a gente tem mais alta energia e aqui mais baixa, porque o comprimento de onda é inversamente proporcional à energia. Então, os organismos fotossintetizantes, eles vão absorver energia dentro daquele espectro visível, entre 400 e 700 nanômetros. Vai variar um pouquinho entre os organismos. E a gente já falou que moléculas que têm essa capacidade de absorver energia da luz é o que a gente chama de pigmentos. Então, os pigmentos, eles são importantes porque eles têm essa capacidade de absorver essa energia, e aí eles passam de um estado basal, do ponto de vista energético, para um estado de mais alta energia, que a gente chama que é um estado excitado. E o que acontece quando o pigmento absorve essa energia? Então, ele está na sua forma estabilizada energeticamente, no estado basal. Então, vai ocorrer um salto de elétrons para um orbital mais externo de maior energia. Então, o pigmento ele tem essa capacidade de absorver energia. Os elétrons eles saem daquele estado fundamental e aí eles saltam para um orbital mais externo. E dessa forma, eles ficam mais instáveis. Então, esse elétron ele pode passar para outras moléculas e o pigmento se estabilizar de uma outra forma. Então, aqui nós temos a representação do pigmento clorofila. Então, a clorofila, quando recebe a luz, o que acontece? Ela passa do seu estado basal, como aqui, para o estado ativado. Então, a clorofila, ela está aqui no estado basal, energeticamente falando, recebe energia da luz e se transforma em clorofila ativada ou excitada, ou a gente pode dizer que ela está no nível de energia superior. Nesse gráfico, nós podemos observar o espectro solar e sua relação com o espectro de absorção da clorofila. Então, nós temos 3 gráficos aqui. Vejam que a gente está observando a irradiância e aqui comprimentos de onda. Então, vejam que nós temos 3 gráficos, preto, o vermelho e o verde. O preto é exatamente a emissão solar. O vermelho é a energia na superfície da Terra e o C é a absorção da clorofila. Então, vejam que o Sol ele emite essa radiação
a energia que chega na superfície da Terra é menor do que a que é emitida, e a molécula de clorofila, ela absorve uma parte somente, né, dessa luz. Então, veja que a gente tem aqui variando entre 400 e 700 e pouco, e nós temos aqui um pico de absorção aqui, depois essa absorção cai, e nós temos um segundo pico de absorção. Então, vejam que os dois picos de absorção, um corresponde aqui na faixa do azul e o outro corresponde na faixa aqui do espectro visível vermelho. Então, significa que a clorofila, ela absorve luz vermelha e azul, e na parte verde, olha, praticamente ela não absorve. Então, significa o quê? Que ela reflete essa luz verde. Então, por isso que todos os tecidos fotossintetizantes, eles têm essa coloração verde, porque é exatamente o pigmento não absorvido pela clorofila. Então, acaba refletindo. E aí? E o pigmento, ele absorveu energia, ele entrou naquele estado de excitação, os elétrons passaram para o orbital externo. E aí, como é que eles vão voltar para o estado basal? Eles podem voltar para o estado basal liberando energia, mas de que forma essa energia pode ser liberada? Então, há algumas formas pelas quais essa energia pode ser liberada. A primeira é na forma de calor, que a gente chama de processo de relaxamento. A segunda é por emissão de uma luz com comprimento de onda maior, ou seja, lembrem que quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Então, imaginem que o pigmento, ele absorveu a energia solar, ele entrou naquele estado de excitação, né, de energia maior, e aí ele pode liberar uma luz com um comprimento de onda um pouco maior, que significa que tem menor energia, que é o que a gente chama de fluorescência. Uma outra forma é ele transferir aquela energia para uma molécula que está próxima. Então, o pigmento, ele pode passar essa energia para a molécula próxima. Ou ele pode também, o que a gente chama de separação de cargas, que é quando o pigmento excitado, ele vai reduzir uma molécula receptora de elétrons. Ou seja, ele vai reduzir, ele vai ceder esse elétron para uma molécula receptora, que é o que a gente chama de fotoquímica, quando ocorre essa transferência de elétrons. E aí eu pergunto para vocês, no caso da fotossíntese, onde a gente tem a presença de pigmentos que absorvem luz, que tem essa capacidade de entrar nesse estado de excitação maior, como por exemplo a clorofila, quais dessas formas aqui ela vai utilizar para voltar para o seu estado basal de energia? Pensem aí um pouquinho. Qual dessas formas? Exatamente. Elas podem utilizar as diversas formas. Então, tanto ela pode liberar como calor, como pode emitir uma luz de fluorescência, né, com um comprimento de onda um pouco maior, pode transferir para uma molécula que está próxima e também pode passar a reduzir uma molécula receptora. Então, lembrem que a primeira etapa da fotossíntese a gente chama de etapa fotoquímica. Então, com certeza, essa aqui ela vai ocorrer, mas as outras também vão ocorrer em algum grau. Então, vamos para esse gráfico aqui, que ele é muito importante para que vocês possam compreender essa etapa inicial do processo de fotossíntese, né? Como que esses pigmentos, eles podem absorver essa energia, como é que eles vão poder passar. Então, esse gráfico, a princípio, ele parece um pouco complexo, mas a gente vai vendo por partes, para que vocês possam compreender todo o processo. Então, aqui, o que é que nós temos? Um gráfico mostrando a absorção e emissão de luz pela clorofila, tá? Então, a gente vai analisar especificamente a clorofila. Então, vejam que, inicialmente,
a gente tem aqui, olha, o gráfico de um lado a energia e do outro o comprimento de onda, que é o lambda em nanômetros, tá? Aqui variando entre 400 a 800, tá? Então, a gente vai observar nessa faixa específica. Então, vejam que no início, vejam que em termos de energia, a clorofila está no estado base, ó, aqui, que é o estado de menor energia. Então, o que é que pode acontecer? Se por acaso ela absorver luz, o que é que vai acontecer com ela? Olha, quando ela absorve luz azul, ela vai entrar naquele estado de maior energia, ou seja, de maior excitação. Então, quando a luz está sendo emitida e essa molécula absorve essa energia, lembrem aquilo que a gente falou dos pigmentos. Os pigmentos, eles absorvem energia e entram naquele estado mais energético. Então, ele chega para esse ponto aqui, ó. Então, se a gente for observar aqui, nesse gráfico de absorção, ó, ele chega, a clorofila ou o pigmento, ele vai chegar aqui nesse ponto de energia porque ele absorveu, olha só, o pico de absorção de luz exatamente na faixa do azul. Então, esse ponto de maior energia é porque o pigmento absorveu a energia da luz. E aí, lembrem que quando ele chega nesse ponto de maior energia, ele tem depois a tendência de retornar ao estado basal. E como é que ele faz isso? De várias formas. Uma delas é aquela perda de energia como calor. Então, ele pode perder essa energia, então ele libera calor para o ambiente e ele vai passar de um estado de energia maior para um estado de excitação ainda, mas em menor proporção em relação ao que estava, mas bem maior do que o estado basal. Esse aqui é o que corresponde, olha, à absorção aqui no vermelho, tá? Então, à medida que aquela clorofila, ela absorveu luz, ela também pode absorver nesse comprimento de onda do vermelho, tá? Então, ele vai chegar exatamente nesse ponto aqui. Aqui nós temos, aqui no vermelho, a gente vai ter duas opções aqui. Tanto ele pode chegar nesse ponto aqui, porque a partir do estado de maior excitação foi liberado calor e o estado energético é esse aqui que é intermediário, como ele também pode absorver luz vermelha e ficar com essa quantidade de energia, com esse pico aqui de absorção. Desse ponto para voltar ao estado basal, uma outra forma de dissipar essa energia é emitindo fluorescência, que é exatamente o quê? Emitir uma luz com comprimento de onda um pouco maior. E aí, esse comprimento de onda, olha só, essa linha tracejada é exatamente a fluorescência. E assim, ele dissipa a energia e volta para o estado basal de energia. Tá? Então, nós temos aqui o espectro de absorção da clorofila, onde nós temos dois grandes picos, um aqui azul e outro vermelho. Como é que ele chega aqui? Ele chega tanto por absorção da luz nesse comprimento de onda específico, e aí depois ele pode dissipar essa energia e voltar ao estado basal, emitindo uma fluorescência. A outra forma aqui que a gente exemplificou é a liberação de parte dessa energia como calor. E aí, a gente voltando aqui para esse slide anterior, só para relembrar que uma vez excitados, os elétrons eles podem voltar, né, para o estado basal, o próprio pigmento que estava ativado, ele pode voltar para o estado basal, liberando essa energia na forma de calor, emitindo uma luz de comprimento de onda maior, que é a fluorescência, transferindo essa energia para uma molécula próxima, ou reduzindo uma molécula receptora, que é exatamente a fotoquímica. Quem são esses pigmentos? Os pigmentos encontrados nos organismos fotossintetizantes. Então, dos principais pigmentos, nós temos aqui, olha, a molécula de clorofila, clorofila A, clorofila B, que são
as duas principais, né, encontradas em plantas. Então, o que é que a gente tem aqui na estrutura da clorofila? Então, lembrem que vocês, quando estudaram nutrição mineral, falaram muito da questão do magnésio, a presença do magnésio na clorofila. Então, o magnésio, olha, é um elemento central aqui na molécula da clorofila. Então, vamos compreender um pouco a estrutura da clorofila. A clorofila, ela tem uma estrutura com 4 anéis pirróis, com um átomo de magnésio no meio. Ele tem uma cadeia lateral de 20 carbonos, que é hidrofóbica, que também é chamada de cauda fitol, que a torna apolar. E os diferentes tipos de clorofila, eles vão diferir exatamente nessas cadeias laterais e no grau de saturação dos anéis. E aí a gente já falou das duas bandas de absorção da clorofila. Vamos voltar aqui para a estrutura. Então, o que é que vai diferir aqui entre clorofila A e clorofila B? Então, a gente vai ver exatamente essa modificação aqui, ó, que é uma modificação bem pequena entre clorofila A e clorofila B. E aí, a gente tem esses anéis aqui, olha, com magnésio bem no meio, e toda essa cauda aqui, ó, que é apolar e que vai ancorar a clorofila exatamente na membrana do tilacoide. Então, lembrem que a primeira etapa da fotossíntese, ela ocorre o quê? Dentro de uma membrana. Então, a clorofila, ela vai estar ancorada por essa cauda. E aqui a gente tem a estrutura da bactéria clorofila, modificando aqui, olha, esses ligandes. Outro pigmento também muito importante são os carotenoides, que aqui está representado por um específico, que é o beta-caroteno, que é aquele pigmento que a gente muitas vezes observa em alimentos alaranjados, né? Cenoura, abóbora, tem uma grande quantidade de beta-caroteno. Então, o beta-caroteno ou os carotenoides, eles são pigmentos acessórios, eles são pigmentos que estão presentes nas plantas e que têm esse poder também de absorver luz. Então, vejam que essas ligações duplas conjugadas aqui, elas são importantíssimas para as propriedades dessas moléculas, tá? De absorção de luz. E aqui nós temos os pigmentos bilinas, como exemplificado aqui pela ficoeritrobilina. Então, os carotenoides, eles envolvem os carotenos e xantofilas, que são tetraterpenos com 40 carbonos, derivados de 8 unidades de isopreno, que são unidades de 5 carbonos. Então, os carotenoides, eles absorvem luz em comprimentos de ondas bem diferentes da clorofila, mas também são muito importantes na montagem da estrutura desses complexos de absorção de luz. E ainda, eles participam na recepção de energia do estado primário e terciário de excitação da clorofila e são muito importantes em situações de alta intensidade de luz, porque eles são protetores, eles diminuem os riscos de danos por fotoinibição. Aqui nós podemos observar espectros de absorção de alguns pigmentos fotossintetizantes. Então, nós temos aqui, olha, o beta-caroteno, a clorofila A, clorofila B, a bacterioclorofila, a clorofila D e a ficoeritrobilina. Então, vejam que cada um desses pigmentos aqui, ó, apresentam espectros de absorção diferentes. Então, vamos comparar aqui, olha, o beta-caroteno com a clorofila A. A clorofila A, que a gente já viu, que ela tem 2 picos de absorção aqui na faixa de 400 e de 700 e pouco. Entre 600 e 700. Então, nós temos aqui 2 picos de absorção. Já o beta-caroteno, vejam que ele tem esse pico aqui de absorção. Então, aqui nessa faixa
e outro nessa faixa. Então, vejam que eles não competem, eles não vão absorver no mesmo comprimento de onda. Assim como a bactéria clorofila, que tem esse pico e esse aqui. A clorofila D, que tem um pico de absorção também diferenciado. Eles são próximos, ó, mas eles não competem. Então, essa forma da planta ou dos organismos fotossintetizantes terem vários pigmentos que têm essa capacidade de absorver essa energia, faz com que aqueles fótons, aquela chuva de fótons, por exemplo, da energia solar, essa absorção possa ser otimizada pela presença de vários pigmentos, onde cada um vai ter o quê? O seu próprio espectro de absorção, e que um não vai competir com o outro. Então, o que é que a gente observa no aparato fotossintético? Existem várias moléculas de pigmentos, então, como eu disse, a luz está incidindo, então cada pigmento vai absorver certa quantidade de energia. E aí, esses pigmentos, eles vão absorvendo energia e passando para as moléculas próximas, até chegar exatamente no centro de reação. Nesse centro de reação, você vai ter uma transferência de elétrons. Exatamente aqui no centro de reação. Então, é importante que a gente observe que vai ocorrer aqui a transferência de energia entre esses pigmentos, que é o que a gente chama de complexo antena, e depois a transferência de elétrons para alguma molécula receptora. Então, a gente tem aqui o centro de reação, a gente tem aqui uma molécula doadora e uma molécula aceptora de elétrons. Então, nessa canalização, a gente vai observar que vai ocorrer um gradiente de energia, onde carotenoides, clorofila B, clorofila A, que fazem parte dos complexos antena, vão absorver energia da luz e vão transferir essa energia para o centro de reação, exemplificado aqui como P680, que é exatamente esse número 680 significa o quê? Que é o comprimento de onda aqui absorvida nesse centro de reação. Então, vejam que ocorre aqui uma transferência de carotenoides para clorofila B para clorofila A, para depois passar para o centro de reação. Parte dessa energia, nessa transferência, ela vai ser perdida como calor, tá? E aqui a gente vai ter essa ordem exatamente porque, lembram da questão do comprimento de onda e da energia? Então, esse aqui vai absorver um comprimento de onda menor, que tem maior energia, vai passar para esse. Então, a gente vai ter um fluxo de energia. E aqui, nessa parte do centro de reação, a energia do estado excitado do centro de reação vai ficar disponível para essa estocagem. Então, vejam aqui, olha, o estado basal de energia, o estado de excitação e a transferência dessa energia. E lembrando que parte dessa energia vai ser dissipada como calor. E aqui é mais uma representação daquele complexo antena, onde a gente vai ter os pigmentos acessórios, que incluem clorofilas e carotenoides, que vão absorvendo essa energia e passando para o centro de reação. Na próxima aula, vamos compreender como esses pigmentos, formando esses complexos antenas, juntamente com os centros de reação, como é que eles conseguem captar essa energia para realizar a primeira etapa da fotossíntese.